capítulo 6, versículo de número 16. Quem me ouve, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem encontrou, diga espere. Deus maravilhoso que é. Estou ouvindo barulho de folha. Provérbios, capítulo 6, versículo 16, diz assim: Estas 6 coisas o Senhor veio, e a sétima sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que denunciam inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se atestam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Amém? Curva a cabeça, Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos e te exaltamos. Em nome de Jesus, fala conosco por intermédio da tua palavra. Que o teu nome seja honrado e glorificado. Eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu oriento a vocês na próxima terça-feira, traga, se necessário, ao final você fazer anotações, porque essas terças, especificamente falando, são para isso, para a gente aprender, para nós aprendermos mais a palavra. Então, se possível, traga uma caneta ou celular mesmo, faça anotações e extraia o máximo da palavra possível, porque quando você anota, o seu cérebro ele assimila muito mais. E quando você leva para casa com as suas anotações, você consegue remoer muito mais daquilo que foi empregado, você consegue ficar remoendo aquilo durante a semana. Amém? Vem aqui para frente, pessoal, um pouquinho mais para frente aqui, ó, nos aconchegar, em nome de Jesus. Estamos na casa do Pai, não tenha medo, vem aqui se aconchegar com a gente, em nome de Jesus. Só recapitulando, falamos bem rápido na terça-feira passada, a respeito dos olhos altivos. Olhos altivos, alguém lembra o que é? Orgulho. Falamos a origem do orgulho, falamos a respeito de características de pessoas orgulhosas. Amém? Falamos a respeito de características de pessoas orgulhosas. As pessoas orgulhosas são autossuficientes. Os orgulhosos se sentem superiores aos demais, acreditam ser melhor que os outros. Os orgulhosos não gostam de ser repreendidos. A pessoa orgulhosa não gosta de ser corrigida. O orgulhoso não sabe aceitar críticas. O orgulhoso não admite seus erros. Antes culpa as pessoas e as situações pelo seu erro. O orgulho se justifica constantemente. O orgulhoso se justifica constantemente. Quer sempre mostrar que está certo. O orgulhoso nunca está errado, sempre está certo. O orgulhoso tem um espírito crítico, ama criticar tudo ao seu redor. Todo orgulhoso tem espírito crítico, nada está bom. O orgulhoso também tem coração endurecido. O orgulhoso não sabe ouvir, não aceita correção. O orgulhoso busca louvor para si mesmo, busca ser reconhecido pelos homens. O orgulhoso não sabe liberar perdão. E também falamos de algumas dessas características do orgulho e também tratamos a respeito das consequências do orgulho. E uma dessas consequências é, a Bíblia diz que o orgulho leva à queda. O orgulho distancia-nos do propósito de Deus. O orgulho nos impede de viver os planos de Deus para a nossa vida. O orgulho faz você se virar contra a vontade de Deus. O orgulho nos impede de mudar de rota e seguir o caminho correto. O orgulho é uma barreira entre nós e o arrependimento. O orgulho faz nós vivermos para nós mesmos e não para Deus. O orgulho nos impede de ter um relacionamento saudável com o Senhor. O orgulho nos afasta de Deus. A humildade nos faz estar junto dele. E o orgulho nos afeta tanto para com Deus e tanto para com os homens. Isso foi o que nós tratamos na semana passada. Tem apenas uma pincelada para você recapitular e para ficar fresco na sua memória. Também falamos de como vencer o orgulho. Uma das maneiras de vencer o orgulho é voltar-se para a oração. Voltar-se para a oração se humilhando, voltar-se para a palavra de Deus, olhar para os atributos de Deus, praticar a humildade, servir pessoas, ter alguém para prestar contas, ter alguém para que possa identificar o seu erro. O processo da humilhação é um processo que às vezes Deus permite para tratar o nosso orgulho. E o último exemplo de como
como vencer o orgulho é olhando para o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo, que disse: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem está aí, diga amém. Sou manso e humilde de coração. Então, essa foi uma introdução rápida, uma passagem rápida que nós estudamos e meditamos aqui semana passada a respeito dos olhos altivos. E só para enfatizar mais uma vez, esses pecados são pecados que a Bíblia deixa clara. A Bíblia classifica esses pecados como sendo os pecados que Deus odeia. Então nós precisamos se atentar e nos afastar desse pecado, porque a Bíblia diz que Deus aborrece. Olha para a tua irmã e fala assim: todos esses pecados são pecados que Deus odeia. Que Deus odeia, são pecados que nos perseguem. Mas muita gente, nós vamos tratar sobre isso, muita gente acaba não levando esses pecados a sério. A gente pega e classifica outros pecados, mas a gente precisa se atentar para esses aqui. Segundo pecado que nós vamos tratar hoje, repita-se comigo: língua mentirosa. Repita-se comigo: língua mentirosa. Repita-se comigo: olhos altivos, orgulho e língua mentirosa. Língua mentirosa, o que é mentira? Falta com a verdade, agir com engano, uma declaração falsa, falsear a verdade e transmitir uma informação enganosa que fosse verdadeira. Mas como nós estamos meditando aqui em cada pecado que o Senhor odeia, nós falamos a respeito da origem do pecado de orgulho, que se originou em Lúcifer, em Satanás, melhor dizendo, que se originou em Satanás, mediante a sua queda. Por isso que ele foi expulso, por isso que ele, uma terça parte dos anjos caíram. E quando nós olhamos para a origem da mentira, abra sua Bíblia comigo, João capítulo 8, versículo 44. João capítulo 8, versículo 44. Vamos falar a respeito da origem da mentira. Origem da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso. O pai. Então a Bíblia deixa bem claro que o diabo, ele é o pai da mentira. Quando a Bíblia diz que mostra, que ele não permaneceu na verdade, automaticamente é uma possível referência à queda de Satanás. E por que ele é o pai da mentira? Abra lá comigo em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 3. Gênesis capítulo 3, seu versículo de número 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Abre aí comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 17. O Senhor dizendo a Adão: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Satanás, no início de tudo, no jardim do Éden, o livro de Apocalipse trata Satanás a respeito da antiga serpente. Então por isso que nós estamos trabalhando nessa linha de pensamento, como a serpente sendo incorporada pelo próprio Satanás. Satanás, ele levou Adão e Eva a pecarem contra Deus através da mentira. Como? Contrariando a ordem de Deus. A ordem de Deus para Adão foi que se comesse do fruto, certamente eles morreriam. Mas a serpente, ela vem por uma outra linha, ela vem por outro caminho, através da mentira, envolvendo Adão, envolvendo Eva, para que eles viessem a cometer esse pecado contra Deus. E automaticamente nós sabemos que eles acabaram caindo nessa mentira, e automaticamente tudo ao seu redor, a sua vida e a humanidade, tudo foi prejudicado. Quando nós olhamos para esse texto, percebemos de forma bem clara a origem da mentira e por que
que é um dos pecados que Deus odeia? Então nós já aprendemos que orgulho se origina em Satanás na sua queda, e também a mentira se origina em Satanás. Por isso que é um dos pecados que Deus odeia. Foi através da mentira, foi através do engano que Satanás tentou acabar com o propósito de Deus com a humanidade. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Foi através da mentira, foi através do engano que Satanás tentou acabar com o propósito de Deus para a humanidade. Vamos entender agora o que a Bíblia diz sobre a língua mentirosa. Abra aí comigo, ou anote Provérbios 12, 22. Provérbios capítulo 12, 22. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Provérbios 12, versículo 18 e 19. Provérbios capítulo 12, versículo 18 e 19. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece no instante. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão ou em pecado, mas quem controla a língua é sábio. Provérbios capítulo 17, versículo 20. O perverso de coração jamais encontra o bem, e o que diz coisas más acaba em desgraça. Provérbios capítulo 10, versículo 31 e 32. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios do justo sabem que agrada, mas a boca dos ímpios só sai perversidades. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica o quê? E pratica a mentira. E o último texto que nós vamos meditar, Tiago capítulo 6. Tiago capítulo 3, versículo 6. Tiago capítulo 3, versículo 6 ao 12. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os gêmeos do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Versículo 7. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal contido, cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor Pai, o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Aí Tiago vem dizendo o seguinte: meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Amém? Amém? Amém. A Bíblia deixa claro, quando nós meditamos, quando nós estudamos, que quem mente de forma deliberadamente falando, quem mente de forma deliberada, a Bíblia deixa claro de forma bem simples para nós entendermos que essa pessoa, ela se torna filho do diabo. A Bíblia, ela reprova, seja qual for a mentira, seja for uma mentira muito grande, ou seja uma mentira pequena. Sabe aquela mentira pequenininha que a gente pensa que não vai dar nada, e não dá nada? É exatamente essa mentira. A Bíblia reprova, seja qual for a mentira, porque a mentira é uma afronta ao Deus que é. A Bíblia apresenta ele como verdade, que é um dos seus atributos.
Números capítulo 23, 19. Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura dizendo Deus não cumpriria? Tito capítulo 1, versículo 2 diz: escrevam na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A mentira é oposta a Deus e oposta à sua palavra. João capítulo 17, anote a referência, João capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos chamados a não se envolvermos com mentira. Quando nós mentimos, automaticamente nós estamos ferindo um dos atributos de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é a verdade. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. E falando a respeito de mentira ainda, deixa eu dar para Êxodo capítulo 20, versículo 16. Entre os 10 mandamentos há uma reprovação clara contra a mentira. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 16: não dê falso testemunho contra o teu próximo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós conseguimos entender de forma bem clara que Deus, ele abomina a mentira. Olha para o teu irmão e fala assim: a mentira é um pecado muito grave que Deus odeia. E às vezes a gente deixa passar batido algumas coisas e nós não entramos diante do propósito que Deus deseja que nós venhamos entrar. Vou dar alguns exemplos para os irmãos, daqui a pouco nós já entramos na aplicação. Alguns exemplos de mentira na Bíblia. Gênesis capítulo 4, versículo 9: quando Caim mata o seu irmão, e Deus vem até Caim dizendo: Caim, aonde está o seu irmão Abel? Ele vem dizer: por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Ele está tentando de certa forma mentir ao Senhor, porque ele sabia muito bem que ele tinha matado o seu irmão Abel. Gênesis capítulo 20, 1 ao 12. E Gênesis capítulo 26, versículo 7. Abraão e Isaac mentiram quando seus verdadeiros relacionamentos, mostrando e falando que as suas esposas eram as suas irmãs. Gênesis capítulo 27, versículo 19. Quando Jacó engana Isaac e é abençoado pelo próprio Jacó. Gênesis capítulo 37, versículo 31 e versículo 32. Quando os filhos mais velhos de Jacó também usaram de mentira para tramarem a morte de José. Lembra? Primeiro eles tramaram matar José, mas depois, por ato de misericórdia, eles jogaram José numa cova, pegaram a roupa de José, encheram de sangue e levaram para o pai dele, dizendo: olha, já José morreu, ele foi atacado por um animal e ele acabou morrendo, e seu pai acabou acreditando nessa mentira. Gênesis 39, José ele foi alvo de mentira pela mulher de Potifar. 2 Reis capítulo 5, versículo 20 e 27. Quando Geazi, o servo do profeta Eliseu, também caiu num ato de mentira e acabou sendo terrivelmente castigado por isso. E o último, Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75. Quando Pedro ele mentiu e acabou pegando a Jesus por medo. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então, quando nós, meus irmãos, olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós conseguimos achar de Gênesis a Apocalipse, Deus ele abominando a língua mentirosa. Amém? Nós acabamos de falar que de uma fonte não dá para sair água salgada e não dá para sair água doce. Nós precisamos entender que quando nós entramos no processo de transformação, Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando vai falar a respeito do fruto do Espírito, a Bíblia deixa bem claro: o fruto não é meu, o fruto é do Espírito. Então, quando eu permito o Espírito de Deus trabalhar na minha vida, a Bíblia deixa de uma forma bem clara para cada um de nós que tem evidência do trabalhar do Espírito Santo. Biblicamente falando, é impossível alguém dizer, é impossível, enfatizo, é impossível
alguém dizer que carrega o Espírito Santo, que deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dele ou na vida dela, sem que do lado externo tenha evidências? A Bíblia deixa de forma bem clara que todos aqueles que deixam o Espírito de Deus trabalhar dentro deles contêm evidências no lado externo, porque toda obra que o Espírito Santo realiza do lado interno, dentro de mim, do meu coração, vai refletir para com as pessoas e para com o mundo ao meu redor. E quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas, automaticamente nós fazemos um velho homem morrer, automaticamente o velho homem morre e automaticamente acontece a regeneração. O que é isso? Um novo nascimento. Um novo homem surge com novos hábitos, com novos pensamentos. Na verdade, com os pensamentos que Deus quer que ele venha a ter, com os desejos que Deus quer que ele venha a ter e com as atitudes que Deus deseja que ele venha a ter. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Então nós citamos aqui alguns personagens bíblicos, mediante a palavra de Deus, que acabaram caindo no erro da mentira. E quando nós olhamos para a vida de todos esses personagens que acabaram pecando nesse ato da mentira, nós conseguimos ver o tamanho das suas consequências. Olha para o teu irmão e fala assim: todo pecado tem uma consequência. Não tem como isso. Toda mentira, ela tem uma consequência. E como nós lemos aqui no livro de Provérbios, a verdade ela prevalece, a mentira ela não prevalece. A mentira ela não dura para sempre. A verdade ela permanece, ela dura, mas só que a mentira ela não dura para sempre. Uma hora ela vem à dor. E muitas vezes, quantas vezes nós já mentimos porque nos convinha? E esse texto aqui nós precisamos refletir. Não é só na igreja, é em casa, é no trabalho, é na faculdade, é na escola, é com a família, é com os filhos, é com o esposo, é em qualquer atmosfera, é no casamento, é com os filhos, é no trabalho, com o seu chefe, independente da esfera. Independente da esfera, nós precisamos aprender que pecado é pecado. Olha para o teu irmão e fala assim: independente do ambiente, pecado é pecado. Não tem como fugir disso. E não existe mentirinha grande e não existe mentirinha pequena. A Bíblia diz que Deus odeia, e se Deus odeia, nós não podemos levar esses pecados na brincadeira. Se Deus, a Bíblia está deixando claro que Deus odeia a mentira, é que esse pecado é um dos pecados mais graves que tem. Então, como nós lemos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22:15: fora ficarão os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, a mentira é um pecado extremamente grave diante dos olhos de Deus, e é um pecado que Deus deseja que nós venhamos fugir bem depressa, porque quando nós praticamos a mentira, automaticamente a Bíblia ela nos leva a entender que nós nos tornamos filhos do diabo por mentir. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. E automaticamente, como eu disse aqui, a mentira ela tem as suas consequências. Pode ser uma mentirinha pequena, pode ser para se safar. Quem nunca mentiu uma vez na vida? Quem nunca fez sabe aquela mentirinha, aquela mentira para se safar? Sabe aquela mentira para que convinha você falar no momento? É coisa simples, olha só isso. É coisa simples que acabam tendo consequências muito grandes à luz da palavra. E às vezes tudo isso é gerado, e nós vivemos essas consequências por falta de conhecimento. Porque a Bíblia diz no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 4: meu povo perece, o meu povo é destruído, porque lhe falta o quê? Porque lhe falta o quê? Conhecimento. E quando eu aprendo, a palavra me prova. Vou repetir: toda vez que eu aprendo algo, a palavra de Deus ela me prova no dia a dia. Quem tem estudado aqui na escola bíblica todas as manhãs tem visto como isso é verdade. Nós temos estudado, nós estamos sendo tratados aqui por Deus, porque nós estamos falando de maturidade cristã. Está sendo tratamento ou não está? Sim. A gente olha e sai da aula dizendo:
para tratar a nossa vida. E como isso é testado? No decorrer da semana, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Quem está entendendo que agora é Deus? Então, automaticamente, nós precisamos entender de forma bem clara que todo pecado tem uma consequência. Olha para o irmão e fala assim: pecado da mentira tem consequência. Qual que é o ditado mais popular sobre a mentira? A mentira tem o quê? Por que ela tem que pegar? Porque uma hora a verdade sempre aparece. Como eu disse para os irmãos, pode ser uma mentira em casa, pode ser uma mentira no trabalho, pode ser uma mentira onde for, dependendo do grau, sendo grande ou pequena. Uma hora toda a verdade vem à tona. Mas qual que é a ideia aqui no texto do livro de Provérbios? É que nós venhamos entender que todos esses pecados que nós estamos tratando e ensinando aqui são pecados, principalmente esse da mentira, fere o atributo de Deus. Automaticamente, quando você mente conscientemente, automaticamente, quando você mente, você está ferindo esse atributo de Deus e você está ferindo a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é verdade e a sua palavra é verdade. Então, quando eu minto, eu estou indo contra a palavra de Deus e eu estou entrando automaticamente no caminho desse pecado que a Bíblia diz que Deus odeia, que Deus não enxerga com bons olhos. Deus não enxerga pecado com bons olhos, mas se o escritor do livro de Provérbios deixou esses 7 pecados de forma bem clara, dizendo que Deus abomina, são pecados que nós devemos afastar da nossa vida, custe o que custar. Primeiro pecado que nós estudamos, precisamos nos afastar do orgulho. Precisamos nos afastar do orgulho. Segundo pecado, precisamos nos afastar da mentira. Independente da situação que você estiver, prefira ficar com a verdade. Mas se eu falar a verdade vai ter consequências. Assuma as consequências da verdade, mas não fira a palavra, não fira esse atributo de Deus, não fique contra o Senhor. Quem está entendendo isso aqui? Diga amém. Nós já ouvimos muitas histórias, e se a pessoa, aquela história lá, que se a pessoa contasse verdadeiramente o que aconteceu uma situação, a gente ouviu, não vou citar nomes nada, mas aconteceu uma situação muito complicada. E a pessoa, que ela viu que ela já estava complicada nessa situação, para ela não se complicar mais, o que ela fez? Mentiu. Sabe o que ela fez? Acabou mentindo. E essa mentira, para ele se safar de uma complicação, o que aconteceu? Complicou ainda mais. E o caso acabou ficando extremamente grave. Era grave, mas se ele falasse a verdade, ele assumiria as consequências e morreria ali. Mas por conta da mentira, automaticamente cresceu e tomou uma proporção muito grande. Entenda que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia deixa de forma bem clara. Repita assim comigo: é Satanás que me induz a mentir. Deve ser bárbaro. É Satanás que nos induz a mentir, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola, seja em qualquer atmosfera. Sempre quando você mente, sempre quando nós mentimos, a Bíblia mostra que quem está por detrás disso é o próprio Satanás. E é por isso que é o pecado que Deus odeia. Porque quando eu peco, quando eu minto, automaticamente eu estou sendo influenciado não pelo Espírito Santo. Eu não estou sendo influenciado por Deus. Independente, quero que você entenda isso. Independente da mentira, independente se é para você se safar, independente, porque tem gente que mente porque convém. Sabe aquela mentira? Tem gente, irmão, escuta isso aqui. Tem gente, talvez tem gente que mente tanto que a pessoa acaba acreditando na própria mentira. Quem já pensou alguém assim? A pessoa mentia tanto que ela mesma acreditava na própria mentira. Mas às vezes a gente leva esses pecados como pecado de estimação. Sabe aqueles pecados que não dá nada? Quem está entendendo isso daqui? Irmão, eu preciso trazer ao seu esclarecimento por isso. Se a Bíblia diz que Deus odeia, a gente não pode levar na brincadeira. Se Deus odeia, eu não posso levar na brincadeira. Eu preciso tomar uma posição diante desse pecado. E esse pecado é um dos pecados que muita gente carrega de estimação para a sua vida. Não é só na igreja. Tem gente que mente na igreja, tem gente que mente em casa, tem gente que mente no trabalho. E às vezes para a pessoa está tudo normal, porque são coisas simples, são coisas. A pessoa fala uma coisa para você que não é verdade, você só para se sobressair você vai lá e fala:
pecado, e a Bíblia diz que é pecado que Deus odeia. Quando a Bíblia mostra que esses pecados são pecados que Deus odeia, automaticamente elas estão nos mostrando outro caminho que nós devemos seguir. Olha para o teu irmão e fala assim: meu caminho tem que ser um caminho oposto a esses pecados. Quem está entendendo essa palavra? Diga glória a Deus. Porque o nosso maior desejo, meus irmãos, a nossa maior vontade é agradar a quem? Vou repetir: o nosso maior desejo, a nossa maior vontade é agradar a quem? Então nós precisamos se atentar para a palavra do Senhor e observar o que Deus gosta e observar o que Deus não gosta e começar a colocar em prática. Porque dizer que serve a Deus da boca para fora é muito fácil. Eu falei isso aqui no domingo. Quem acredita que essa é a palavra de Deus? Todo mundo. Quem acredita que essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo? Eu tenho que confiar nessa palavra. Todo mundo. Então por que a gente não pratica do jeito que a Bíblia manda? É verdade. Se você diz que confia tanto no Deus que você serve, por que você não obedece? Por que você não se afasta desses pecados que você... Ah não, mas eu nasci assim. Não, você não nasceu assim. Você tem que melhorar. Não é porque você nasceu assim que você vai morrer assim. Tem gente que usa isso como desculpa para ficar pecando, para não mudar. Vocês estão aí ou não? Tem gente que usa isso como desculpa para não mudar. Ah não, esse é meu jeito. Não. O meu jeito é do jeito que a palavra diz que eu tenho que ser. Então você percebe que nós estamos entrando num processo de mudança. Nós precisamos mudar. Nós precisamos entender que o evangelho não é do meu jeito, queridos. O evangelho não é do jeito do pastor Kleber, do jeito que o Kleber quer, não. Eu preciso me adequar à palavra. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos se adequar à palavra e parar de viver esse evangelho raso, de achar que a gente pode servir a Deus do nosso jeito, cometendo vários pecados, como se Deus não fosse agora. É a época da graça, mas a época da graça é a época mais pesada que tem, porque no Antigo Testamento, para você ser pego no ato de adultério, você tinha que estar adulterando. Já no tempo da graça, que todo mundo acha que é um tempo favorável, que é um tempo tranquilo, Jesus disse: só de pensar já pecou. Qual que é mais grave? Qual que é mais pesado? É época da lei ou é época da graça? Na época da lei você tinha que cometer o ato, na época da graça pensou, desceu pro coração e pecou. Ah não, pastor, o senhor está sendo radical demais. Palavra de Jesus de Nazaré. Palavra de Jesus de Nazaré. Então nós precisamos aprender que nós precisamos se adequar à palavra. Repita assim: eu preciso me adequar à palavra. E não a palavra me adequar a mim. É eu que tenho que me adequar à palavra, não a palavra de Deus se adequar a mim. Sabe quem faz isso? Sabe quem pega a palavra de Deus e começa a se adequar a ele mesmo? Esses montes de hereges que estão pintando por aí. Um monte de falsos mestres que estão pegando texto fora de contexto, e texto de contexto já é pretexto. Pretexto para quê? Para eles, que é para falar o que não deve, para falar o que não tem nada a ver. Então eles pegam, distorcem o texto, pegam o texto do jeito que eles querem e aplicam do jeito que eles querem. Por quê? O que eles estão querendo implantar dentro das igrejas? Não, mas esse versículo tem que ser tirado, isso tem que ser desse jeito, porque eles estão tentando adequar a palavra ao mundo que nós estamos vivendo hoje. Mas a Bíblia manda nós negarmos a nós mesmos, renunciarmos às nossas vontades e nos adequarmos à palavra do Senhor. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então nós precisamos entender que não é do nosso jeito. Nós precisamos ser humildes, porque nós falamos sobre isso aqui na terça-feira passada. A humildade é o oposto do orgulho. Uma pessoa orgulhosa, ela acha que ela não tem que mudar. Uma pessoa orgulhosa acha que ela não tem que se arrepender. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa de coração duro, endurecido. Nada passa, mas Deus é especialista em quebrar coração. Deus é especialista em trocar o coração duro por um coração de carne. Quem está entendendo essa palavra? O que é uma pessoa humilde? Uma pessoa humilde que reconhece essas limitações. Uma pessoa humilde não bate o pé todo tempo e fala que está certa. Uma pessoa que é humilde, ela bate o pé dizendo: eu sei, eu estou errado, porque eu reconheço as minhas limitações. Pessoa que é humilde reconhece quando a palavra é verdadeiramente para ela. Porque tem gente, quando uma palavra é essa, de exortação, de ensinamento, fala o quê? É para todo mundo, mas não é para mim. Essa palavra não é para quem está em casa, a palavra é para todos nós que estamos aqui, porque todos nós estamos procurando evoluir diante da presença de Deus, debaixo da presença de Deus. Glória a Deus ou não, irmão? Então nós precisamos se atentar e voltarmos à palavra, nos adequarmos à palavra. Nós precisamos nos aproximar daquilo que Deus ama. Nós precisamos se aproximar daquilo que Deus gosta. E nós precisamos se afastar daquilo que Deus odeia. Nós precisamos
a humildade leva para mais perto de Deus. A Bíblia diz que o orgulho te coloca contra Deus. Repito, o nosso orgulho nos coloca contra Deus, porque a Bíblia diz que Deus luta contra os orgulhosos. Deus luta contra os orgulhosos. E Deus dá graça aos humildes. Se Deus não gosta de orgulho, eu preciso olhar para mim e ver onde eu estou orgulhoso. E a palavra primeiro bate aqui, porque o ouvido mais perto da minha boca é ruim. É o meu ouvido mais perto da minha boca. A gente precisa olhar para a nossa vida, analisar aonde eu estou sendo orgulhoso. Qual é as atitudes que eu tenho tomado que eu estou sendo orgulhosa? Senhor, me muda. Fazer igual que eu peguei aqui domingo passado, a respeito de Isaías. Senhor, sou homem de lábios impuros. Sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí um anjo de fogo vai lá, pega tenaz, pega, coloca na boca de Isaías e purifica e o perdoa diante daquele cenário. Nós precisamos confessar para Deus as nossas mazelas. Nós precisamos confessar para Deus os nossos erros. Nós precisamos falar assim: eu sou orgulhoso sim. Não adianta mentir para o Senhor, porque o Senhor me conhece, mas me muda. Sabe qual é a ideia da palavra? A gente precisa ser vulnerável para Deus trabalhar. Não adianta você confessar e não deixar Deus agir, não vai mudar nada. Aleluia! A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança. Não adianta, confessei, mas não muda. Não adianta alguma coisa você confessar e não mudar. Ah não, eu identifiquei o meu erro, mas não está fazendo nada para mudar. Ah, eu identifiquei que eu sou orgulhoso. Tá, Senhor, trabalha na minha vida, arranca esse orgulho de mim. Porque esse orgulho só atrapalha minha comunhão contigo e me atrapalha com a comunhão com os homens. Porque ninguém gosta de ficar perto de pessoas orgulhosas. Como ninguém gosta de ficar perto de pessoas mentirosas. Quem está conseguindo entender? Quem está conseguindo entender? Fala alguma coisa. Olha para o teu irmão e fala assim: consegue dar glória a Deus? Uma pessoa que mente perde a sua credibilidade. Abra comigo aí, Eclesiastes capítulo 7, versículo 1. Eclesiastes 7, versículo 1. Consegue jogar aí, cara? Eclesiastes 7, versículo 1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Deixa eu trocar a tradução. Nessa tradução. Eclesiastes 7 que eu falei, foi? Eclesiastes 7, versículo 1. O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. A boa fama é melhor do que o bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Uma pessoa que mente, ela perde a confiança das pessoas no próprio nome. Repito, uma pessoa mentirosa, ela perde a credibilidade das pessoas e ela mancha o seu próprio nome. E a Bíblia ensina que vale mais ter um bom nome. Olha para o teu irmão e fala assim: vale mais ter um bom nome do que qualquer outra coisa. A Bíblia ensina que vale mais ter um bom nome. Uma pessoa que mente, que é mentirosa, que vive nesse ato de pecado, perde a confiança das pessoas, mancha o seu próprio nome, não tem credibilidade nenhuma. Ninguém acredita nela, ninguém tem coragem de falar nada para ela, porque sabe que se contar daqui a pouco, está saindo da terra. Conhece alguém assim? É misericórdia. Tem pessoas que se contar algo, daqui a pouco está saindo da terra. E o pior é que não foi do jeito que você falou. Distorceu tudo, mentiu, alterou, diminuiu. E pecado da mentira não importa se você altera ou diminui. Pecado é pecado. Sabe qual é a ideia bíblica? É que nós precisamos aprender. Seja na igreja, seja em casa, seja com a tua esposa, seja no teu casamento, seja na tua faculdade, seja no teu trabalho, independente da sua esfera, você precisa caminhar com a verdade. Você está aí ou não? Lembra aquela mulher que a Bíblia vai dizer que vai olhar para o apóstolo Paulo e vai dizer: homem de Deus, servo do Senhor, homem de Deus. O apóstolo Paulo vai ficar incomodado. Quem lembra dessa passagem? O apóstolo Paulo vai ficar incomodado e vai fazer o
mentira? Ela estava falando alguma mentira? Não. Ela estava falando que ele era homem de Deus, que ele era servo de Deus. Mas quem que foi lá e expulsou? Porque aquela mulher, ela falou uma verdade. Ela falou uma verdade, só que com uma vida de mentira. Você está aí ou não? Ela estava falando verdade, só que a vida dela era uma mentira. E para Deus não adianta nada, porque nós precisamos entender que a transformação que Deus deseja fazer em nós é uma transformação de dentro para fora. Uma transformação de dentro para fora. Quem está pegando até aqui? Abra comigo Mateus capítulo 12, versículo 34. Trabalhar no nosso coração. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do teu coração? A boca fala do teu coração? Então o ato da mentira só revela como está o coração da pessoa. Você está aí ou não? O ato da mentira só revela como está o coração da pessoa que está mentindo. Porque nada começa de fora para dentro, as coisas começam de dentro. E a Bíblia deixa de forma bem clara que a Bíblia, ela deixa de forma bem clara que a boca fala que aquilo que o coração está cheio. Então todas as coisas começam aonde? Dentro do nosso. Então você consegue entender que as nossas atitudes não são por acaso? As nossas atitudes revelam como está o nosso coração. Quem está conseguindo pegar essa atitude também? Olha para o teu irmão e fala assim: nada é do nada. Fala para o teu irmão: a gente não faz nada do nada. Sabe aquelas atitudes aleatórias? Nada do nada. Tudo revela como está dentro da gente. O que a Bíblia diz? Mais uma vez, o coração, que o coração alegre faz o quê? Faz o quê? Coração é fonte. Vocês estão conseguindo entender isso ou não? O coração é fonte, assim como está o meu coração, assim vai as minhas atitudes. Como está o meu coração, assim vai o meu rosto. Como está o meu coração, assim eu faço as minhas ações. Em cima de como estou pelo lado de dentro. Então você consegue perceber que a principal transformação que nós precisamos pedir para Deus é que Ele venha transformar o nosso coração. É que Ele venha trabalhar no nosso coração. Mas sabe qual que é o fator de tudo aqui? É que nós precisamos ser humildes e reconhecer que a gente não é perfeito. E fala: Deus, eu preciso do Senhor trabalhar. Você está aí ou não? Você está aí ou não? Porque tem gente que prefere fugir, Pastor Lucas Tariano, do tratamento do que ser tratado por Deus. Você está aí ou não? Tem gente que prefere fugir do que mudar. Você está aí ou não? Tem gente que prefere fugir do tratamento do que ser tratado por Deus para receber essa mudança. Porque é mais fácil, é ou não é? Mas pode falar uma coisa: onde você for, o processo vai te acompanhar. Olha para o teu irmão e fala assim: não tem como fugir do processo. Não tem como fugir do processo. Jesus disse o que? Lá no seu evangelho, Jesus vai dizer o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou. Olha para o teu irmão e fala assim: nós precisamos caminhar com a verdade. Quando eu caminho com a verdade, eu caminho com Jesus. Quando eu caminho com a mentira, eu caminho com Satanás do meu lado. É que você guarde isso. Quando eu caminho em verdade, eu caminho com Jesus, porque Ele é verdade. Quando eu caminho em mentira, automaticamente não é com Jesus que eu estou andando. Automaticamente não é com Jesus que eu estou caminhando. E a Bíblia não dá tamanho de mentira. A Bíblia diz que Deus odeia a mentira. Deus odeia o falso testemunho. Não tem como a gente abençoar e depois estar amaldiçoando. Não tem como de uma fonte jorrar duas águas. Ou eu sou luz ou sou trevas. Quem está pegando isso daqui? Ou eu dou fruto bom ou eu dou fruto ruim. Não tem como. O
Uma hora eu te abençoo, daqui a pouco eu te amaldiçoo com a minha língua. Não tem como. Você está aí ou não? Não tem como eu dizer que o Senhor é Deus e daqui a pouco eu estou amaldiçoando as criaturas que são imagem e semelhança dele. Não tem como. Lembra dos 10 mandamentos? Não dirás falso testemunho. Sabe aquele negócio de ficar levantando coisa falsa e sair espalhando? Quem sabe o que eu estou falando? Diga bem. Você nem sabe a veracidade do assunto. Você inventa algo na tua cabeça e sai espalhando. Falso testemunho. Você está aí ou não? Falso testemunho. Fiquei sabendo de um jeito e sai espalhando de outro jeito. E a gente vai chegar no último pecado, que é a contenda. Esse é um pecado que Deus abomina, que é o 7º pecado que Deus odeia. Então nós precisamos tomar cuidado com essa ferramenta. Porque essa ferramenta, ela tanto abençoa quanto amaldiçoa. Mas só que não tem como a gente estar com as duas ao mesmo tempo. A gente precisa decidir para qual lado a gente vai ficar. A gente vai usar essa ferramenta. Olha, meu irmão falou assim: isso daqui é uma arma. A língua, ela pode tanto gerar vida, pode tanto gerar morte. É o poder da língua. Quem já ouviu aquela frase? O soco dói mais do que o quê? Isso, o soco dói mais do que o quê? Tem palavras que dói mais do que o soco. Verti tudo aqui. Vocês sabem ligar. Era só para testar para ver se vocês estavam ligados. Existem palavras que dói mais do que um soco, mais do que um tapa. Às vezes quem nunca falou, preferia ter tomado um soco do que ouvir isso. A Bíblia diz que a palavra, que a língua, ela é comparada a uma espada. Quem está aí? E nós precisamos tomar cuidado com essa ferramenta. Essa ferramenta foi feita para a gente abençoar e não para ficar falando mal dos outros. Você está aí ou não? Às vezes a gente usa isso aqui só para ficar falando mal dos outros, mas não usa isso aqui para ficar orando para aquele que está falando mal. De vez em usar para falar mal, usa para orar pela pessoa. Você está aí ou não? Essa ferramenta tem que ser bênção, não tem que ser maldição. Não tem como. Por quê? Porque se eu carrego o Espírito Santo de Deus, automaticamente essa ferramenta tem que ser uma ferramenta de bênção. Olha para o teu irmão e fala assim: usa essa ferramenta como ferramenta de bênção para a tua vida e para a vida, fala assim, para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Porque a mentira, ela tem muitas consequências. E ela destrói tanto o nosso relacionamento com Deus, e ela destrói tanto também os nossos relacionamentos com as pessoas. Repito, a mentira é um pecado tão grave, mas tão grave, que ela destrói tanto o nosso relacionamento com Deus e também o nosso relacionamento entre as pessoas. A mentira gera conflitos, muitos conflitos. A mentira, ela enfraquece a confiança. Então esse é o segundo pecado que nós precisamos se afastar. Independente se é aqui na igreja, se é na tua casa, se é no teu trabalho, caminhe com a verdade sempre. Olha para o teu irmão e fala assim: caminhe com a verdade. Ande com a verdade. Viva com a verdade. Prefira agradar a Deus. Talvez você olhou para essa palavra e falou: Jesus, essa palavra falou comigo. Porque eu não sou esse santinho não, eu dou umas mentirinhas, às vezes eu minto, às vezes eu falo que não é para falar. Jesus está dizendo: é oportunidade de você mudar a rota. É oportunidade hoje de você olhar para Deus e falar: Senhor, trabalha na minha vida. Me arranca desse pecado que o Senhor abomina, me tira desse pecado que o Senhor odeia. Muda a minha vida, muda a minha história, muda o caminho que eu estou indo, muda, porque a minha vontade é te agradar e não te aborrecer. Olha para o teu irmão e fala assim: prefira agradar ao Senhor. Fala para o teu irmão: prefira agradar ao Senhor. Prefira agradar ao Senhor. Tem alguém que prefere agradar ao Senhor aqui? Fique para o seu lugar em nome de Jesus. Tem coragem de pôr a mão no seu coração e falar para Deus onde você precisa ser tratado? Põe a mão sobre o teu coração. Vamos orar. Quem recebeu essa palavra, diga amém. Amém.
Receber essa palavra, diga amém. Senhor Deus Pai, nós te glorificamos e estamos aqui diante da tua presença, com o nosso coração aberto, reconhecendo que somos falhos, reconhecendo que somos errantes, reconhecendo que somos pecadores diante da tua gloriosa e poderosa presença. Queremos lhe pedir que o Senhor possa agir nas nossas vidas. Queremos lhe pedir que o Senhor possa trabalhar dentro do nosso coração. Nos afasta de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Arranca de nós todo orgulho. Arranca de nós toda dureza de coração. E nos afasta de toda mentira. Porque nós queremos caminhar com a verdade. Porque nós queremos viver com a verdade. Porque o Senhor é verdade. Porque a tua palavra é verdade. E nós não queremos viver de acordo com as nossas vontades. Olha, o Senhor é glória. Fala para Deus, Senhor, eu não quero viver de acordo com as minhas vontades, do jeito que eu acho que é certo. Tem coragem, fala com Ele. Fala com Ele no seu íntimo. Não precisa ouvir tua oração, mas Ele precisa. Fala para Ele, Senhor, muda de dentro para fora. Tira todo o orgulho, me afasta da mentira. Se porventura você tem esse hábito de mentir em todos os ambientes, fala para Deus, Senhor, me arranca. Eu reconheço a minha falha é a mentira. Eu tenho todo negativo, isso de mim. Afasta isso de mim. Mas tenha coragem de dizer para Ele qual que é o nome do teu gigante. Tenha coragem de dizer para Ele nesta noite, fala, Senhor, eu preciso ser tratado, eu preciso ser mudado, eu preciso ser mudado porque eu quero te agradar. Eu não quero mais agradar a Satanás vivendo no pecado. Eu não quero mais ser orgulhoso e agradar a Satanás, não. Eu não quero ser mentiroso e agradar a Satanás, não. Eu não quero ferir mais a tua palavra. Eu quero me encontrar a tua palavra. Eu quero ser verdadeiramente um servo de Deus. Eu quero ser verdadeiramente uma serva de Deus. Eu quero ser conhecido como alguém que cumpre a palavra, que vive a palavra, que anda com a verdade, que caminha com a verdade, que vive a verdade, que fala a verdade. Fala para o Espírito Santo começar essa obra em sua vida. Fala, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade para trabalhar dentro do meu coração. Porque a fonte de tudo é o coração. Porque o boca fala que o coração está cheio. Se você tiver coragem, fala, Senhor, trabalha hoje nesse coração. Tira todo o desejo que não provém de Ti. Tira todo o pensamento que não provém de Ti. Tira toda a vontade de pecar de dentro de mim. Tira. Tira esse desejo de ir contra a Tua palavra. Joga por terra. Tem coragem, fala para Deus que você precisa ser transformado, que você deseja ser transformado. Fale para Deus, Senhor, me afasta destes pecados, porque eu prefiro te agradar, porque eu prefiro estar no centro da tua vontade, porque eu quero ser cheio do teu Espírito para fazer a diferença. Enquanto o mundo está dizendo